A Universidade Federal de Lavras acaba de receber o certificado Blue University, a segunda universidade a receber este reconhecimento. A entrega aconteceu no dia 13 de maio na Universidade de Berna, na Suíça. O reitor da Universidade Federal de Lavras, professor Zé Roberto Soares Scofaro, participou da cerimônia. Ele que é o idealizador e também gestor de um plano ambiental estruturante, é claro, que levou a instituição à posição de universidade mais sustentável do país e, em consequência disso, exemplo internacional de gestão ambiental. Conosco aqui no TV Notícias desta noite, o reitor da UFLA, professor Zé Roberto Soares Scofaro. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Professor Scofaro, a segunda universidade no mundo a receber este certificado. Qual a importância disso para a universidade? Luciano, nós podemos dividir isso em duas fases, né, para eu te responder. A primeira é como que a universidade está fazendo a gestão do recurso água, como ela está trabalhando a questão do desenvolvimento sustentável e como isso se reflete fora do país, assim, como a divulgação do nome Universidade Federal de Lavras, muito em função de ações concretas e efetivas em desenvolvimento sustentável, tem auxiliado no conhecimento do nome e daquilo que a nossa universidade pratica nessa linha. Então, a gente percebeu de uma forma quase que imediata esse tipo de notícia. Ele foi compartilhado em todas as embaixadas brasileiras de todos os países. Isso saiu em sites de outros países, como da Suíça, como do Canadá. E é uma das formas, né, da gente estar divulgando de uma maneira muito positiva o nome da nossa universidade. Então, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação a gente vê que está podendo contribuir para a difusão fora dos domínios do nosso país, do nome da nossa universidade, como a Universidade Federal Pública e Gratuita é um bom exemplo, né, no caso, em práticas de desenvolvimento sustentável. A outra questão é assim, como que isso aconteceu aqui internamente, né? Na realidade, a gente tem que voltar mais ao passado, porque a estação de tratamento de água da UFLA ela já foi montada há bastante tempo e nós tivemos várias pessoas atuando. Eu poderia nomear o professor Cláudio Botelho, que já se aposentou, inclusive, que fez um trabalho brilhante na estação de tratamento de água da UFLA. E depois que ele se aposentou, foi justamente quando a gente começou o plano ambiental e estruturante da UFLA, em que nós tivemos a felicidade de idealizar o plano. Mas é impossível você ter a capacidade de executar um plano desse sozinho. Esse plano foi executado por muitas pessoas. E o que nós fizemos, e acho que tivemos o mérito, foi buscar pessoas no mundo dos docentes, dos técnicos e mesmo na questão dos discentes, para nos ajudarem a elaborar projetos num tempo muito curto e transformar esses projetos em ações concretas. E aí eu diria que uma outra pessoa-chave assim, que colaborou com a gente de uma maneira esplendorosa foi o professor Cláudio Montenegro, né?
porque, por exemplo, ele assumiu a estação de tratamento de água, ele trabalhou projetos para modernização da estação de tratamento de água. Lógico, aí a gente corre atrás para buscar os meios para isso. Nós tínhamos claramente a questão de montar uma estação de tratamento de esgoto. Ele tinha experiência, ele conseguiu fazer num tempo recorde um projeto em que a gente teve a felicidade de captar recursos para isso. E, principalmente em nome do professor Cláudio Montenegro, eu gostaria de compartilhar, né, essa conquista com muitos outros professores, técnicos e docentes que participaram e participam efetivamente desse projeto de desenvolvimento sustentável. Então, assim, se por um lado nós estamos levando o nome da UFLA, né, de uma maneira muito positiva para o cenário nacional e para o cenário internacional, por outro lado, tem uma série de atores, uma série de pessoas que, às vezes, a própria comunidade interna da UFLA sequer sabe que elas estão ali atuando de uma forma muito comprometida para que a gente possa ter êxito nesse projeto de desenvolvimento sustentável. E, de uma certa forma, um reconhecimento desse, ele aumenta muito a nossa responsabilidade. E nós vamos precisar de muito mais envolvimento dessas pessoas ainda, para que a gente continue avançando e aprimorando esse plano e desenvolvendo pesquisas e sendo exemplo, principalmente para municípios de pequeno porte, municípios de grande porte, outras instituições públicas e privadas existentes nesse país, porque é um projeto que pode ser absorvido e praticado por qualquer instituição desse país. Professor Scúfaro, naquela época, no lançamento que tem o senhor como idealizador e gestor do Plano Ambiental Estruturante, viu-se que era um plano ousado, era um plano que queria muito. E hoje a Universidade Federal de Lavras colhe os frutos desse projeto que tanta gente acreditou e arregaçou as mangas e cumpriu. Quais foram os critérios, professor, levados em consideração para que a UFLA fosse merecedora desse certificado? Tá. Bom, antes de eu falar nos critérios, você falou uma coisa aí muito importante. Muitas pessoas acreditaram e por isso a gente formou um grupo muito grande que pudesse levar esse projeto a cabo. Mas muitas pessoas também não acreditaram e acharam que seria uma loucura, porque o projeto era muito ambicioso e durante a história da instituição nunca tinha ninguém conseguido gerar, né, colocar em prática todas essas questões. E nós tivemos então de novo duas situações. Uma é muita gente não acreditando, e isso é muito bom para a gente porque acaba servindo de motivação, né? Porque uma coisa que a gente aprende ao longo da caminhada é que o impossível, ele só é impossível até que a gente, em conjunto e trabalhando muito e tendo poder de convencimento, o torne possível. Sim. Né? A outra coisa foi isso, formamos um grupo muito forte, tanto que surgiram inclusive mestrados profissionais e o mestrado profissional em tecnologia, gestão e inovação ambiental, ele está aí, né, como também um outro resultado que é fruto desse projeto, desse projeto. Então, ele é um projeto que, hoje,
ele gera uma economia no custeio da instituição, né? Só esse voltado à água e ao tratamento das águas residuárias. Ele gera uma economia de praticamente 6 milhões de reais, que nós investimos esse recurso na melhoria da qualidade do ensino. Ele é um projeto em que os nossos estudantes, seja da graduação, seja da pós-graduação, podem ter aulas práticas vendo e participando de laboratórios reais, né, tanto de tratamento de água quanto de tratamento de esgotos. E ele também é um motivo de muitas pesquisas, de dissertações e de teses de doutorados, principalmente no mundo ambiental, em que aí vários programas nossos de pós-graduação atuam. Bom, o fundamento, né, para a gente conquistar essa certificação, né, e sermos a segunda universidade no mundo a ter essa honraria, é a democratização do uso da água, né? Ou seja, é a água potável, a água tratada, sendo distribuída em toda a universidade de maneira gratuita para todos, seja, né, do terceirizado, passando pelo discente, a todos os que participam da nossa comunidade. E essa democratização ela tem que ser aperfeiçoada sempre ao longo do tempo. Esse é um ponto central. Água de qualidade disponibilizada sempre para as pessoas. A outra questão é a gestão da água. Então, a gestão da água ela envolve uma série de pontos. Ela envolve desde a produção da água. Então, nós fizemos todo um projeto de revegetação. Continuamos com esse projeto de revegetação, tanto nas nascentes, a UFLA tem 15 nascentes, quanto nas margens das represas e na margem dos cursos da água. Essa gestão passa pelo próprio tratamento da água, para que a gente tenha uma água bastante segura. Passa por uma montagem de laboratórios que nos permite fazer análises assim, que poucas pessoas no Brasil têm capacidade de fazer, análise da água tratada na universidade. Passa pela distribuição da água, né? Passa pelo tratamento de esgoto, passa pelo reaproveitamento da água pós-tratamento de esgoto, passa pelo aproveitamento da água das chuvas, né, e passa por um uso mais sensato do uso da água, né? Então, é uma gestão que abrange muitos componentes. Quando eu falo de um uso mais sensato, o exemplo mais claro é a nossa produção de água destilada, bidestilada ou tridestilada. Nós, para fazermos 1 litro d'água bidestilada, nós gastávamos aí entre 120 e 200 litros de água para fazermos 1 litro d'água bidestilada, usando destiladores, uma tecnologia mais antiga. Na medida em que a Diretoria de Meio Ambiente, estudando as alternativas, detectou que trabalhando com osmose reversas, nós passaríamos a gastar 5 litros de água para fazer a mesma quantidade da água bidestilada e ainda gastar muito menos energia, isso significa um exemplo de uso sensato do recurso, porque significa uma economia muito, muito grande. A reutilização da água das chuvas também é uma outra maneira de você ter um uso sensato do recurso. Ao invés de você deixar a água escorrer, né, para contribuir com enchentes, às vezes, que vai prejudicar a vida das pessoas, você armazena a água para depois você trabalhar a irrigação, né, de áreas
de áreas externas, né, de plantações, de jardins ou mesmo lavar áreas externas. Um outro critério importante nessa questão é o nosso compromisso em desenvolvermos pesquisa dentro do tema água, né? E aí nós temos vários grupos dentro da universidade que trabalham de uma forma muito científica a questão da produção de água e a questão da avaliação de água, tanto das águas superficiais quanto das águas subterrâneas. Uma outra questão é a própria interação com a comunidade, seja a comunidade de Lavras, seja a comunidade regional, sejam outras instituições do país ou do exterior, ou seja, como nós podemos, através da extensão, mostrar como a gente trabalha esse projeto de um uso sensato da água para que ele possa ser replicado por outros, né? Ou seja, também significa, através da extensão, você democratizar as tecnologias que são aplicadas aqui dentro para que outros possam absorver, né, e replicar essas tecnologias, né? A outra questão é o próprio desenvolvimento da consciência no uso de um recurso que é considerado talvez o mais escasso recurso do século XXI. Aquele recurso que tem que ser o recurso tratado com mais seriedade, seja no ponto de vista da pesquisa, seja no ponto de vista da gestão, seja no ponto de vista do controle de desperdícios, seja do ponto de vista de você entender como que você consegue produzir em maior quantidade ou ajudar, né, a ter uma maior quantidade desse recurso. Então, assim, foram muitos critérios e, além desses, existem outros critérios. Mas, sem dúvida, o mais importante deles é que você, dentro da nossa universidade, não precisa comprar uma garrafinha de água mineral para beber. Aqui você tem uma água de qualidade e gratuita. Tanto isso é verdade que na seca de 2014 para 2015, muitas pessoas da cidade de Lavras vinham aqui com aqueles galões de 20 litros pegar água para abastecer a sua casa com uma água tratada de qualidade. É isso que a gente tem feito e nós sabemos que precisamos aprimorar. Nós sabemos que precisamos cada vez mais tornar acessível esse bem a todos da nossa comunidade, em quantidade e qualidade necessárias, e sabemos também que nós devemos e temos a obrigação de fazer um trabalho de convencimento do nosso entorno, no nosso país, junto às outras universidades federais, de que é absolutamente possível e viável um projeto dessa natureza, né? Então, assim, é muito prazeroso você fazer parte de uma universidade onde as pessoas compram as boas ideias, as pessoas da comunidade compram as boas ideias, se envolvem, participam, ajudam na solução dos problemas, e mesmo aquelas pessoas que foram céticas no início, na medida em que elas perceberam que a coisa era para valer, que era sério, que o projeto era consistente, elas também aderiram ao projeto, de maneira que hoje a comunidade abraçou, e a comunidade praticamente de maneira integral abraçou o plano ambiental e estruturante da UFLA,
E isso é muito nítido quando a gente, né, caminha pelo campus, vendo que as pessoas, ninguém joga lixo na rua, ninguém faz desperdício, né, da água ou de outros recursos, todos têm um cuidado muito grande com a manutenção dos prédios, né, sem que haja sujeiras, sem que haja pichações, sem que haja depredações, nada dessa natureza. Ou seja, você desenvolve com um plano dessa natureza uma economia que melhora a qualidade de ensino e você cria na mente das pessoas, você desenvolve algo que elas têm adormecido, que é enxergar que elas podem ser um agente importante para depois, no mercado de trabalho, praticarem as boas coisas que a gente faz na nossa instituição, nas instituições em que eles vierem a trabalhar. Professor José Roberto Soares Escoforo, reitor da Universidade Federal de Lavras, parabéns pelo certificado, obrigado pela presença e obrigado pela presença aqui nessa edição do TV Notícias. Tá, eu agradeço muito, gostaria de dizer à comunidade de Lavras que toda vez que a Universidade Federal de Lavras é reconhecida no mundo, o nome de Lavras está junto, agarrado, conectado ao nome da universidade e aí crescemos Universidade e Cidade de Lavras. Tá? Então, nosso muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor.